Então, mais uma vez, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos, né? Agora com você também aí online. Hoje nós estamos na lição 10, e essa lição 10 trata a respeito do relacionamento discipulador como estilo de vida do líder servo. Relacionamento discipulador como estilo de vida do líder servo. O que vem ser isso aqui? Isso aqui implica em nós dizermos que cada pessoa tem a função, a tarefa de buscar criar relacionamentos discipuladores de forma intencional com outras pessoas. Ou seja, levarmos o Evangelho de Jesus Cristo às outras pessoas e inserir na vida delas um discipulado bíblico e, em especial, transmitir aquilo que nós aprendemos com Cristo. É o que nós falamos de vida na vida. É colocar a vida que Cristo gerou em nós na vida da outra pessoa também. Esse tema tem sido foco de mensagens, estudos aqui está da IBNM, né, Igreja Batista Novo Mundo, que é quem fez esses estudos aqui para a convenção, mas na verdade nós aqui na nossa igreja também já temos falado muito sobre relacionamento discipulador nos últimos anos, com grande evidência e ênfase. Alguns momentos soando até mesmo como algo repetitivo. Teve gente que já falou para mim, pastor, mas parece que não para de falar da mesma coisa. Mas isso aí tem um sentido, tem uma lógica, né? Aprender pela repetição, como criança. Criança, quanto mais você ensina e fala as mesmas coisas, mais eles vão internalizando aquilo para que, em um dado momento, aquilo se torne algo automático. Se torne algo próprio da pessoa ou da criança. Então, também, conosco é a mesma forma. Nós precisamos repetir e repetir e repetir até que isso aí realmente internalize e a pessoa entenda que essa é a maneira de viver. Viver o cristianismo, o relacionamento discipulador, não como algo imposto, mas como um estilo de vida. Não porque o pastor falou para fazer, mas porque eu sinto prazer em fazer, uma vez que isso é uma ordem de Cristo para cada um de nós. Então, isso se faz necessário nessa repetição, apesar de sabermos que a nossa missão é fazer discípulos, historicamente o fizemos, mas com uma perspectiva mais centrada no vinde do que no ide. O que isso quer dizer? Nós estamos acostumados a fazer estudo bíblico com as pessoas, né, uma palavra mais clara aqui para nós, ou discipulado, com aqueles que vão chegando na igreja. A pessoa vai chegando na igreja, aí ela vai gostando, e aí de repente alguém vai e fala assim, vamos fazer um estudo bíblico? A pessoa aceita e começa então a fazer o estudo, fazer o discipulado, com o intuito de reforçar e firmar a fé da pessoa em Cristo e firmar os passos dela na igreja. Enquanto que, na verdade, biblicamente, esse é um procedimento errado. Porque o que foi que Jesus falou? Exatamente, ide. Ou seja, nós precisamos ir, nós precisamos ensinar, nós precisamos fazer discípulos, e isso intencionalmente, sem esperar que o outro venha até nós. Nós vamos até ele. Nós levamos o estudo, nós levamos o Evangelho, nós fazemos da outra pessoa um discípulo nosso que, por consequência, também é um discípulo de Jesus, uma vez que nós somos discípulos de Cristo. Paulo mesmo ele fala, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Como é que a gente vai fazer com que uma pessoa imite Jesus se ela não conhece Jesus, e ela vai conhecer Jesus através de nós?
Então nós precisamos imitar Jesus para que as pessoas nos imitem e assim, por consequência, né, estarão imitando também o nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos ter a intenção de discipular, de fazer discípulos de Jesus. A complexidade das mudanças vem sendo vivenciadas na sociedade brasileira, bem como em várias partes do mundo, e exige que tenhamos uma leitura sobre a vida e as relações humanas de modo a transmitir a mensagem imutável em uma sociedade em constantes mudanças. Ou seja, precisamos transmitir o Evangelho em sua essência, precisamos transmitir a mensagem de Jesus Cristo, de libertação, de salvação, de cura, de transformação, de forma contextualizada, mas sem que ela perca a sua essência. Não precisamos contextualizar a Bíblia. Precisamos, sim, contextualizar o nosso jeito de transmiti-la, o jeito de transmitir a mensagem. Mas a essência, a Bíblia, a verdade bíblica, ela é imutável, ela permanece. Novos tempos, novos desafios, novas culturas, porém princípios imutáveis. Se faz necessário esforçar-se para compreender que, de fato, as mudanças tecnológicas e filosóficas intensificadas nos últimos 10 a 15 anos estão impactando o mundo global radicalmente. Na tabela comparativa a seguir, verifique as mudanças já identificadas. A proposta não é desclassificar o novo, mas entender as diferenças. E aí então nós temos essa tabela aí, as comparações da modernidade, né, ou daquilo que era analógico, para a pós-modernidade, e aí não se fala mais nem no digital, já se fala no pós-digital. E aí temos o seguinte: na modernidade, a prevalência da estrutura composta pelo pai, mãe e filhos, o homem é o líder, e aí nós temos a família nuclear tradicional. E esse é o modelo da família tradicional. Então nós temos o pai, que é o patriarca, a mãe, que cuida dos filhos, e os filhos nessa relação de uma constante troca. Na pós-modernidade ou no pós-digital, nós vemos aqui os novos arranjos familiares. Então, na sociedade hoje, em especial naquilo que se diz do politicamente correto, nós temos os novos arranjos. Aí já não é mais o pai e a mãe. Existem as famílias de pai e mãe. Eu não vou nem entrar no mérito aqui da questão, que isso aí os irmãos já estão carecas, né, de saber a minha posição com relação a isso. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, marido e esposa. O que passar disso é de procedência. Os irmãos completem a frase aí. Então, nos novos arranjos familiares, nós temos também as famílias mononucleares, que é de geração independente, né? A mulher arruma um homem na característica apenas de reprodutor. E aí, então, ela tem o seu filho e ela vai criá-lo sozinha, sem interferência alguma de homem, né? Maternidade independente. Não, nessa mesma visão, não existe o correto nem tampouco o ideal. Vale tudo. A mulher, ela é a líder da casa. E vai falar o contrário para ver. Né? A sociedade feminista aí que o diga. Então nós vemos aí em muito destruição dos valores dos conceitos familiares elementares. Tá? Destruição da família como núcleo familiar. Destruição da família como sendo a célula máter da sociedade, né? Ou a célula mãe. Na modernidade, nós temos também as relações estabelecidas em relacionamentos sólidos. Na pós-modernidade, relacionamentos são líquidos. E aí nós temos os relacionamentos digitais,
relacionamentos virtuais, os relacionamentos frágeis. A Ana mesmo, ela participa de alguns grupos de discussão de pessoas praticamente do Brasil inteiro, né, Ana? Até de fora do país, mas que ela não conhece. Não sabe, não conhece o pai, não conhece mãe, enfim. São relacionamentos frágeis. Não é aquela amizade raiz, né, como tinha antigamente, né, Eliezer? De sair para a rua, jogar bola, apesar de eu nunca gostar de jogar bola, né? Jogar bola, de brincar de pique-esconde. Fernanda já brincou muito assim, né? Também. Hoje em dia a molecada não sai mais de casa, é só no celular. A Ana que o diga, né? Às vezes eu chamo para sair, ela... sempre está cansada. Não quero não. Aí, às vezes eu chego em casa depois das visitas ou depois do trabalho, ela está lá no quarto, falando, rindo. O que está acontecendo aí? Não, estou conversando com o pessoal aqui do grupo. Está fazendo uma live. Então os relacionamentos são virtuais, não tem mais contato físico. Se bem que hoje nem pode muito ter esse contato físico, né, por conta do corona, por conta do vírus chinês. Oi? Então, né? É bem isso mesmo, acabou com tudo. E, consequentemente, esses relacionamentos são mais frágeis. Fala-se muito hoje da geração mimimi, né? O que é a geração mimimi, Débora? Tudo mimimi. Qualquer coisinha já se dói. Parece cristal, né? Sensível. Não pode bater com um pouquinho mais de força que o negócio quebra. Não, cristal? Gelo? Sim. Entendi. Então, os relacionamentos hoje são relacionamentos líquidos, ou seja, são volúveis. O que é líquido? Ele se adequa a qualquer superfície, a qualquer objeto, né? Por exemplo, aqui nós temos a jarra com água. Se eu transferir essa água aqui para o copo, ela tomou outra forma. Então, são relacionamentos que se amoldam à circunstância, mas são tão frágeis quanto o cristal, ou como a Débora disse, derretem como o gelo. Verdades e valores referenciais imutáveis e padronizados na modernidade, no analógico. Existia uma verdade absoluta. Hoje, na pós-modernidade, na modernidade digital, no pós-digital, as verdades são relativas. A minha verdade não é a tua verdade. Eu tenho a minha própria verdade. Não existe uma verdade absoluta. As verdades são relativas. Depende da ótica, depende do ponto de vista, dos valores estabelecidos pela pessoalidade e pela conveniência. Se for conveniente para mim, eu acredito na tua verdade. Agora, se não for conveniente, eu permaneço na minha verdade, ainda que ela seja uma mentira. A lei prevalece sobre o bom senso ou o bem-estar, o que é certo. Ou seja, eu vou fazer tal coisa porque é certo, eu vou cumprir com a minha palavra, eu vou cumprir com a minha promessa, eu não vou usurpar o direito do outro em detrimento do meu. Pelo contrário, esse era o pensamento antigo, hoje não. Hoje é a lei da vantagem. Se eu puder levar alguma vantagem com isso, não me importa quem eu vou ferir e machucar. Não importa
o que vai acontecer? E aí, então, a pessoa faz o que acha certo, né? Existe a lei do bom senso e do bem-estar que prevalece sobre a lei da vantagem. A coletividade antes tinha prioridade. Nós somos felizes? Se pensava assim. Nós estamos bem? Hoje não. Hoje eu sou feliz? Eu só vou permanecer neste relacionamento se o outro me fizer feliz. Eu só vou fazer tal coisa se isso me trouxer alguma vantagem. Não se pensa mais no coletivo, se pensa no indivíduo, na pessoa. O indivíduo tem prioridade. A ênfase no trabalho como um fim, né? As pessoas trabalhavam para obter no final do mês o resultado do seu trabalho, para sustentar a sua família. Hoje, o trabalho ele é um meio relativizado. Eu vou trabalhar naquilo que realmente pode me dar alguma vantagem, naquilo que pode me trazer o conforto, naquilo que eu me sinta bem. Nada errado, né? Autoridades e instituições prevaleciam sobre o indivíduo. Havia o respeito às autoridades, né? E às instituições. Eu sou de um tempo, talvez muitos daqui também, onde, vou falar o exemplo da escola, né? A gente chegava na escola, tinha a fila para entrar, tinha cantar o hino nacional, tinha quase que jurar a bandeira, né? Não chegava tanto, mas quase isso. Se o professor falasse, levanta, levantava, se falasse, deita e rola no chão, a gente deitava e rolava no chão. Tinha um respeito pela autoridade. Hoje em dia, o Eli que o diga, né? O professor só falta apanhar em sala de aula. E se o professor falar alguma coisa, falar mais grosso com o aluno, mais tarde vem conselho tutelar, vem o pai do aluno, vem o aluno para massacrar o professor. É assim ou não é, Eli? Então existe essa inversão aí de valores. Não existe mais respeito à autoridade. Então há um grande desrespeito às autoridades institucionais. O indivíduo prevalece sobre as instituições e autoridades. A anarquia. Na modernidade, havia o zelo pelo nome e defesa das crenças, o ser e o crer. Então, a fé era algo muito forte, a instituição, a igreja, era algo muito forte, a autoridade eclesiástica era algo que prevalecia muitas vezes sobre o desejo das outras pessoas. Havia um respeito muito grande com relação a isso. Sem contar a questão do nome. Eu lembro, meu pai, ele sempre falava, você pode não ter nada na vida, mas tenha um bom nome, porque isso abre portas. Hoje em dia tem gente que não está nem aí para nome, né? Deixa o nome para o SPC, e tem gente que não sai do SPC, né? Serasa e por aí afora. Mas por quê? Porque quer tudo. E a mídia, ela influencia muito nisso. Há um consumismo tão desenfreado que as pessoas, elas não se preocupam mais em ter um bom nome. Se preocupam em mostrar que têm o poder, mostrar que são, que aparentemente são alguma coisa, quando na verdade não se é. Tá? Então aí o ter é mais importante, ter um carro novo, um carro bom, uma casa bonita para ostentar, para mostrar. Não que isso seja errado, ter uma bela casa, um bom carro, não é errado. Mas quando a gente vive em função disso, em mostrar aquilo que a gente não aí tem alguma coisa errada.
Aqui está falando também do sentir, é mais importante do que o crer. Tem lugares por aí, determinadas igrejas, que o cara não sentiu um arrepio, né? Não por causa do ar-condicionado que está meio forte, mas se o cara não sentiu um arrepio lá do Sayantes Kamalakaia e outras coisas mais, não está bom. Não tem relacionamento com Deus, não tem relacionamento com os irmãos, mas tem que sentir o arrepio. Não tem mais aquela fé pujante, vibrante, mas tem que sentir o arrepio. Limites culturais definidos e compartimentados, né? Global. Culturas compartilhadas sincréticas. E aí nós vemos o globalismo, né, entrando no meio da sociedade da vida comum. Há um sincretismo muito grande, né? Não tem mais uma definição certa do que eu creio nisso, não. Eu vou misturando isso aqui com aquilo, né? Se a gente pegar, por exemplo, a teologia da prosperidade, ele é um grande sincretismo religioso disfarçado de evangelístico ou de evangélico, né? Mistura matrizes africanas com o evangelho e idolatria, mais um monte de coisa aí. Sala de aula, aquele que sabe ensina quem não sabe, né? A relação professor-aluno. Agora tem a questão do facilitador e aprendiz. Em sala e fora dela, os conhecimentos são compartilhados e integrados. Isso é algo bom, né? Não é algo ruim. É o compartilhamento de conhecimento. O problema é que quando o cara que não sabe nada quer ensinar o que sabe. Aí tem uma dificuldade que é gerada nisso aí. Então, a cultura do vinde e a cultura do id, ou indo. Com base no levantamento apresentado no comparativo anterior, fica evidente que precisamos encontrar meios de comunicar os valores imutáveis do reino de Deus, contextualizados para a atualidade. Podemos e devemos alterar a forma, sem, contudo, alterar a essência. Diante disso, cabe outra análise sinótica envolvendo as culturas do vinde e do ide. Então, mais uma vez, reforçando. No ser igreja, nós podemos mudar a forma com que nós apresentamos o Evangelho, nós podemos mudar a forma dos relacionamentos, só não podemos mudar aquilo que é essencial. A mensagem da salvação em Cristo Jesus, a Bíblia como única regra de fé e prática, independente de surgir qualquer outra coisa que seja tão boa quanto aparentemente. Porque nunca nada vai ser tão bom quanto a Bíblia. E o relacionamento com Deus. Esse comparativo que segue agora abaixo, entre as duas culturas, não pode não fazer muito sentido para os membros novos, pois já estão sendo alcançados nesta nova cultura, mas ajuda na compreensão, tendo em vista que grande parte das igrejas evangélicas continuam praticando fortemente a cultura do vinde. Por outro lado, membros de mais tempo podem sentir-se expostos ou até mesmo desrespeitados. De modo algum, essa é a intenção. Mas faz-se necessário trabalhar as duas realidades, lembrando que somos uma igreja em transição na mudança entre as duas culturas. Então, nós temos aí a cultura do vinde, evangelismo. O que é o evangelismo aqui na cultura do vinde? É o programa de evangelização com ações evangelísticas. E aí, então, nós temos o culto ao ar livre, a entrega de folhetos, a abordagem casa e casa, o recenseamento, conferências evangelísticas. Aí alguém pode falar assim, mas pastor, isso é errado? Não, não é errado. Agora, nós precisamos
parar e refletir para ver até que ponto isso, de fato, está surtindo efeito em nossos dias. Como diria... Não me lembro agora quem foi que falou isso. Acho que foi Einstein. Não se pode querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E aí, então, na cultura do ID, nós temos o quê? A evangelização discipuladora, que foi o que Jesus fez com os seus discípulos. Né? O evangelismo agora, ele é um estilo de vida. É a intencionalidade na construção de relacionamentos. Foi exatamente o que Jesus fez com seus discípulos durante 3 anos e meio. Caminhou com eles, ensinou eles todos os dias. Não era uma vez por semana apenas, não era com um livrinho na mão, mas Jesus ensinava com a sua própria vida. Era uma relação de constante troca, onde os discípulos viam o exemplo de Jesus, viam que o discurso de Jesus ele não estava distanciado da sua realidade, daquilo que ele falava. Pelo contrário, tanto que Jesus falava quanto que ele vivia estavam amalgamados, né? Totalmente ligados, né? De forma que não poderia ser separado. Então, o evangelismo como estilo de vida de alguém que entra na cultura do ID é entender isso. É entender que o discipulado ele é uma ação contínua na vida da outra pessoa. É a intencionalidade. Note um detalhe no relacionamento discipulador de Jesus, é que os discípulos eles não foram a Jesus, à exceção de André e João, que eram discípulos de João Batista e que decidiram seguir Jesus, mas de certa forma também foram escolhidos e aceitos por Jesus. Todos os demais discípulos eles foram escolhidos por Jesus. Em outras palavras, Jesus quis que eles o seguissem, quis ensinar a eles. Jesus os escolheu. O que eu quero dizer com isso é que nós também podemos e devemos escolher os nossos discípulos. Escolher talvez aquelas pessoas com quem nós temos mais afinidade, ou aquela pessoa que a gente vê que precisa realmente conhecer Jesus, e desenvolver um relacionamento intencional com ela, uma pessoa. Porque na nossa correria, na nossa vida moderna, talvez a gente não encontre tempo para caminhar com mais do que uma ou 2 pessoas, talvez 3 no máximo. Mas é melhor relacionar-se com uma intencionalmente, com a intenção de transformá-la em um discípulo, do que você querer abraçar o mundo e não conseguir nenhum. Então, o evangelismo, a evangelização discipuladora, ela tem o evangelismo como estilo de vida. É a intencionalidade na construção de relacionamentos visando alcançar as pessoas para Cristo via amizade. Tá? Então, eu vou evangelizar aquela pessoa que eu já conheço, aquela pessoa que já confia em mim, aquela pessoa que eu levo para a minha casa e que eu vou na casa dela também. Ganhar a pessoa, depois de ganhar para si, é ganhar a pessoa para si, ganhar a pessoa para o pequeno grupo, ganhar a pessoa para Jesus e ganhar a pessoa para a igreja. Né? É uma escala progressiva. O que acontece hoje? Vamos trazer as pessoas para a igreja. Acontece que muitas pessoas, ao serem convidadas para virem à igreja, não vêm. A grande maioria não vem. Você chegar para a pessoa e falar assim, vamos à igreja comigo? A pessoa até fala, eu vou. Mas não vem.
Agora, se você chamar ela para ir para sua casa, tomar um chá, tomar um tereré, tomar um chimarrão, né? Comer aquele salgadinho gostoso da Beth. A Beth trouxe um salgadinho aqui, gente. Ontem ela trouxe um salgadinho que eu vou te falar, viu? Tava bom demais, hein, Beth? Parabéns, caprichado, viu? Muito bom. Então, quem quiser comer um salgadinho gostoso, procure a Beth. Ela tem também um geladão. Eu não experimentei ainda, né? Mas o pessoal diz que é fantástico. Oi? É uma delícia? Já experimentou? Aí, ó. Tá aqui alguém que não me deixa mentir. Tá bom? A irmã Marlene também falou para mim que já experimentou e é uma delícia. Então, procure a irmã Beth aí, compre o geladão, o salgadinho dela. Você também experimentou, irmã? 10. Aí, maravilha. Propaganda está feita, hein? Já experimentou também, Adelso? Aí, coisa boa. Prosseguindo aqui. Cultura do vinde. ênfase no cognitivo, ter conhecimento das doutrinas, compromisso denominacional, geralmente três estudos sobre doutrinas básicas feitos em classe de estudo bíblico. Há uma relação aí professor e aluno, né? O professor fala e o aluno ouve, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Um fala e os outros escutam, ninguém participa, ninguém fala nada, todo mundo fica assim, ó, quietinho. Vamos falar, gente. Então, esse é o conceito de discipulado na igreja do vinde, na cultura do vinde. Na cultura do relacionamento discipulador, na cultura do ID, existe um relacionamento intencional. E aí, então, a relação interpessoal que se estabelece visando gerar vida na vida. O que é vida na vida? Parece redundância, né? Mas é a vida de Cristo em mim que vai gerar vida naquela pessoa que está morta espiritualmente. Então é vida na vida de outra pessoa. Relação de confiança que se estabelece para a vida. Então o discipulado ele torna-se aí, então, não mais uma classe de estudo bíblico, mas a oportunidade de nós estabelecermos um vínculo e um vínculo de confiança entre as pessoas e onde a pessoa possa compartilhar situações da sua vida, coisas que acontecem, situações particulares, e ao mesmo tempo buscar na palavra de Deus conhecimento para aplicar na vida aquilo que tem aprendido. O estudo de um material que viabilize crescimento na fé e na palavra de Deus. É aquilo que se a gente pegar essa questão do relacionamento interpessoal, é aquilo que Jesus fez. O material, o livrinho, é apenas uma ferramenta, porque o que nós vamos passar para os nossos discípulos é aquilo que nós estamos aprendendo diariamente com Jesus. É aquilo que nós estamos aprendendo diariamente no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida devocional diária, naquilo que nós estamos aprendendo quando vamos diariamente na palavra de Deus e meditamos nela, quando nós investimos tempo em oração para orar pela nossa vida, pela nossa família, pela vida daquela pessoa que nós estamos discipulando, pela vida daquelas outras pessoas que nós iremos ganhar para Jesus, pela vida da igreja, pela vida dos nossos irmãos em Cristo. Enfim, o tempo que nós investimos depositando diante de Deus as reais necessidades que nós temos. Aí, então, nós temos aquilo que Jesus Cristo disse: e vocês pedirão o que vocês quiserem, e eu darei, e eu farei. Por quê? Quando nós temos um relacionamento profundo com Jesus Cristo, aquilo que nós vamos pedir são coisas concernentes ao reino. O resto é acrescentado segundo a necessidade de cada um de nós. Na cultura do vinde, a escola bíblica dominical é formada, na maioria, por membros na condição de alunos, com a finalidade de ter conhecimento. Então, as pessoas aprendem. Pastor Robert Lai, do movimento Igreja em Células, das igrejas menonitas, ele diz que
O cristão, muitas vezes, ele é um cristão cabeção. Por quê? Porque ele vai absorvendo conhecimento. Absorve, absorve, absorve. Mas ele não coloca para fora o conhecimento. Ele só vai acumulando, aí a cabeça vai crescendo, né? Quero crer que aqui todos nós não somos crentes cabeção, né? Porque também compartilhamos aquilo que temos. Na escola bíblica discipuladora, ela é formada por discípulos que buscam capacitação para servir e viver. Ou seja, aprende para ensinar outros. Aprende para compartilhar vida, para compartilhar serviço. Aprende para ser um discípulo discipulador. Alguém que vai ensinar outras pessoas. Na cultura do Vinde, nós temos aqui membros que se voluntariam. A ênfase agora está na posição, no cargo, nos departamentos. Valoriza-se uma estrutura, uma hierarquia. Não que a hierarquia seja ruim, é bom, precisa ter organização. Mas na cultura do ID, discípulos que servem, ou seja, eu não faço as coisas para o Senhor ou para a igreja porque eu sou um voluntário, mas porque eu entendo que eu sou um discípulo de Jesus e como discípulo de Jesus eu sirvo a igreja, eu sirvo a Deus, eu sirvo as pessoas, eu amo e eu me esforço cada vez mais para fazer o nome de Cristo conhecido. Então a ênfase agora está nos relacionamentos discipuladores e servidores vivenciados em PGM. É quando eu escolho fazer um relacionamento discipulador com alguém que não conhece Jesus ainda, a fim de torná-lo discípulo de Jesus. É quando eu faço qualquer coisa que precisa ser feita, por exemplo, aqui no templo, porque eu vejo a necessidade. Eu vou dar só um exemplo aqui. Isso eu fiz este ano e o ano passado propositalmente. Nós estamos em que mês? Dezembro é o mês? 12, sim. O que tem em dezembro? Natal. Alguém viu alguma decoração de Natal na igreja? Por quê? Porque o pastor não quer? Eu acho que seria bonito, né? Porque não encontramos pessoas que estivessem dispostas a servir, a de repente montar uma árvore de Natal, ou a fazer pelo menos um laço bonito, para deixar nossa igreja bonita, ou colocar um pisca-pisca ali na frente. Você está entendendo? São coisas que não precisam ser mandadas. Eu vejo a necessidade e, como servo, eu faço. Não preciso que alguém, está chegando Natal, tem que colocar a decoração. Não. Gente, olha, está chegando Natal, vamos lá. Eu e você, 2, 3. Vamos colocar uma decoração bonita, vamos fazer uma programação de Natal diferente. Isso é ser servo, isso é ser discípulo. Agora, o voluntário, ele precisa ser mandado. O voluntário é aquela pessoa, ninguém falou para fazer mesmo, então, deixa lá. O ano passado eu fiz essa experiência, e esse ano eu repeti ela novamente. Eu poderia ter feito, como eu fiz no ano anterior. E aí, a gente chega a um diagnóstico de que nós estamos tão acostumados com as coisas, tão parados, que nós não nos damos conta de que precisamos nos movimentar. Eu não quero que depois os irmãos façam a decoração de Natal, porque eu falei, tá? Mas se fizerem, façam, porque foram tocados para fazer algo.
Uhum. Então, tem coisas que são simples de serem feitas, né? Mas prosseguindo, cultura do vinde. Centralidade, o pastor capelão faz tudo. Centralidade na figura do pastor, que precisa fazer visitas, precisa evangelizar os visitantes, precisa estar sempre disponível e ser bom de púlpito, precisa pastorear a todos. Na cultura do ID, é um pouco diferente. É o pastor mestre que ensina a fazer. O pastor é defensor da visão, multiplicador de líderes, faz pastoreio estratégico, ensina a fazer, garante o pastoreio de todos. Agora, quando o pastor ele é o pastor capelão, ele não consegue fazer nada. Por quê? Tem que se preocupar com tanta coisa e aí tem que ficar apagando incêndios, né? Uma coisinha aqui, outra coisinha ali, corre para cá, faz isso aqui. Aí não dá conta de fazer isso aqui. Tem que correr para lá e fazer o outro. Precisa do quê? De discípulos servos, que ajudem, que estejam caminhando junto, que arregassem as mangas e façam juntos. Aí o trabalho fica leve, porque todos estão comprometidos com a mesma coisa. E, consequentemente, a igreja cresce, desenvolve. Porque quando todos trabalham juntos, quando todos trabalham unidos, quando todos se tornam discípulos, servos, Deus abençoa e as coisas começam a fluir. Basta ver o exemplo lá de Atos. O que nós vemos lá em Atos capítulo 2? Que os discípulos estavam unânimes, orando, eles estavam buscando a presença de Deus juntos. E Deus derramou sobre eles o poder. E as pessoas elas foram sendo acrescentadas a cada dia. E isso não quer dizer que na igreja não tinha problemas. Pelo contrário, tinha problemas. Muitos problemas. Mas, na medida em que os problemas surgiam, eles eram equacionados, porque tinham discípulos servos. Tinha pessoas que se empenhavam em fazer. Cultura do vinde. ênfase nos programas. Programas bem feitos para atrair as pessoas. O sucesso é medido pelo número de público participante. Então, se a igreja não está cheia, é porque os programas não estão sendo bem feitos, né? Se a gente for medir pelo sucesso do número de participantes. Quando a ênfase está no relacionamento, construir relacionamentos saudáveis gera cuidado mútuo. Eu cuido de você, você cuida de mim, que cuida do outro, que cuida do outro, que cuida do outro, e assim isso se torna um ciclo virtuoso, não vicioso, né? Virtuoso, porque é uma virtude. E isso contagia as pessoas. E aí, olhando lá novamente, Atos 2, nós vamos ver que a igreja permanecia unida e eles tinham tudo em comum. Participavam das refeições juntos, eles oravam juntos, eles estudavam a Bíblia juntos, eles cresciam juntos, eles se cuidavam, não havia entre eles nenhum necessitado, porque as pessoas estavam atentas. Elas estavam olhando para as necessidades uns dos outros. Havia relacionamento. Quando eu tenho um relacionamento com alguém, eu sei o que a pessoa está passando. Seja um problema físico, seja um problema emocional, seja uma necessidade financeira, enfim, seja qual necessidade for. Eu só tenho como saber se a outra pessoa está precisando de alguma coisa se eu estou me relacionando com ela. Do contrário, fica aquele negócio assim. E aí, irmã Valderice, tudo bem? A irmã Valderice olha assim para mim e fala assim, na cabeça dela, puxa, não está muito bem não. Mas ela vira e fala assim,
Sim, pastor, está tudo bem. Mas não está tudo bem. E ela sabe que não está tudo bem. Isso num relacionamento distante. Agora, quando é alguém que está próximo, ela fala assim, ô minha irmã, eu estou sentindo que a senhora não está bem. O que está acontecendo? E aí ela vai falar, olha, pastor, está acontecendo assim, 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 assim. Talvez eu que estou do lado dela não possa resolver os problemas dela, mas o simples fato de escutar o que ela está passando faz toda a diferença. E talvez pode ser que eu tenha condições de ajudar em alguma coisa e resolver algum problema. Mas a gente só vai saber a necessidade do outro quando nós nos relacionamos. Se nós ficarmos todo mundo em casa, quietinho, esperando só que o pastor visite, a gente vai saber que o outro está com problema? Não estou falando que a gente tem que visitar todo mundo, não, tá? Mas sair, ir na casa de um, criar vínculo, né? Contato, compartilhar a vida, às vezes até para jogar a conversa fora. Semana fui lá no Eliezer, 8 horas da noite, a gente sentou lá na muretinha ali, ficamos jogando conversa fora. Isso é bom, é gostoso, é saudável. Né? A gente precisa fazer mais isso. Construir relacionamentos saudáveis que geram cuidado mútuo. Pessoas fazem eventos, mas eventos não fazem pessoas. Querem falar alguma coisa, gente? Só eu estou falando até agora? Não? Então tá bom. Cultura do Vinde. Templo inflexível. Centralidade das atividades e programações no prédio ou no templo. Atividades formais. Venham assistir, participe. Essa é a ideia da centralização, tudo no templo. Casas flexíveis, reuniões nos lares ou outros lugares. Agora a gente não pode fazer reunião no lar, né, porque por conta da questão do coronavírus. Mas o lar é um lugar de informalidade. É aquele negócio que eu falo. Se eu convidar um amigo para ir na minha casa, é muito mais fácil ele ir do que se eu convidá-lo para vir à igreja. E aí ele chega lá em casa, a gente tem um pequeno grupo, né, gostoso, saudável, bacana, as pessoas conversam, as pessoas brincam, as pessoas compartilham o que está acontecendo, as pessoas choram, riem. Qual que é a tendência da pessoa? Ver aquilo, sentir bem e falar assim, gostei. Isso aí é ser cristão? Então eu quero, eu estou dentro. Isso aí que é ser igreja? Não é aquele negócio chato de ir lá no templo lá e ficar 1h30 sentado lá olhando o pastor? Se for isso aí, eu quero. Então precisamos não abandonar o culto no templo, mas também abrirmos os nossos lares para que eles se tornem reuniões de encontros informais, mas cheios da presença de Deus. E aí, Mateus capítulo 28, 19 e 20 dizem, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou com vocês, ou convosco, todos os dias até o final dos tempos. Então, esse é o chamado de Jesus para nós, igreja. Não é para vir, é para ir. Certo, irmã Beth?
A irmã Beth, quando estava lá em Narandiba, ela ia. Era assim ou não era? E funciona, né, Beth? Uhum. Uhum. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas é o que mais funciona, né? Em um ano e pouco que vocês ficaram lá, né? Quantas pessoas vocês trouxeram? Era só o vinde. Uhum. Mas vieram bastante. Olha aí que coisa boa. Então funciona, gente. Não precisa trazer 20 num ano, né? Pode trazer um só cada um. Já pensou se a gente trouxesse uma pessoa cada um, todo ano? Uhum. Tem uma coisa que é interessante da questão do discipulado, que nem sempre a gente vai ver o fruto do nosso trabalho. Às vezes a gente vai plantar a semente, vai regar, e a gente não vai ver o resultado. Mas eu vou dizer para vocês, eles chegam. Recentemente, agora está questão de poucos dias, uma, uma moça que está lá em Camboriú, ela e o esposo dela, ela mandou uma mensagem para mim assim: olha, eu quero dizer para você que eu vou me batizar. E eu quero agradecer a você, a Simone, a Ana e a igreja que nos acolheram, vocês que nos ensinaram, que mostraram para nós o caminho. Irmãos, isso aí já tem. Só que a gente está para cá já tem quase 5 anos. Então já tem uns quase 7 anos que a gente trabalhou com eles e discipulou eles. E o fruto brotou agora. Você está vendo? Às vezes é um trabalho longo. Às vezes é um trabalho que você não vai ver imediatamente. Tem outros não. Tem outros que você começa a trabalhar, ele já produz fruto e de repente, a hora que você menos espera, já está florescendo, frutificando. Agora tem alguns que são um pouco mais demorados. Mas eles surgem, eles vêm. Então, continue perseverando, continue se dedicando, fazendo o trabalho que Jesus te chamou para fazer. Continue indo, não apenas esperando o vinde. Falando isso, você ficou de mandar lá para o grupo da igreja, não mandou, né, dona moça? Ah, tá.
Uhum. Uhum. Glória a Deus. Isso é muito impactante e alegra a nossa vida, né? Saber que o resultado do nosso trabalho nunca é vão. São testemunhos assim como esses, né? Essa moça mesmo que mandou para mim, aquela minha amiga Márcia que uma vez veio aqui e contou o testemunho dela. São coisas que devem nos estimular a sempre continuar. Mesmo que a gente não veja o resultado, é claro que é muito bom ver os resultados, a gente gosta de ver, né? A gente quer que aquelas pessoas que a gente está evangelizando venham logo com a gente, mas nós precisamos entender também que precisamos continuar a caminhada com eles dia após dia, fazendo-os entender que eles necessitam de Jesus, muito mais do que necessitam da água ou do alimento. Para encerrar, coloca aí para mim, Ana, Atos 21, de 31 a 37. Jesus investiu seu tempo, esforços e forças na construção de relacionamentos. Este é o chamado de Jesus para nós também, construirmos relacionamentos. Os discípulos deram sequência aos ensinamentos que receberam do Mestre, também investindo suas vidas em vidas. Ou seja, nós precisamos continuar fazendo o mesmo que Jesus fez conosco, investir vida na vida de outras pessoas para que essas pessoas também passem isso adiante. Se o Evangelho chegou até nós hoje, foi porque pessoas se preocuparam em passar adiante a mensagem que eles receberam. Pessoas se preocuparam em fazer discípulos, pessoas se preocuparam em cuidar de vidas, pessoas se preocuparam em testemunhar, enfim, em caminhar com outras pessoas. E aí nós temos, né, o Evangelho já avançando quase 2000 anos após a morte de Cristo. Nós estamos no ano 2020 do nascimento de Jesus, segundo alguns estudiosos, né, seria mais ou menos, esse ano na verdade seria 2023 ou 24, alguma coisa assim, mas isso aí pouco importa. Mas estamos a quase 2000 anos da morte de Jesus Cristo e o Evangelho continua avançando, continua chegando em lugares onde não havia chegado ainda. Atos 20, de 31 a 37, nós temos um exemplo aí. Vamos ler juntos? Põe a versão NAA. Isso, vamos lá. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. E então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam. Então, Paulo aí, ele demonstra nesse texto que durante 3 anos ele aconselhou,
Durante 3 anos ele trabalhou na vida daquelas pessoas, discipulou-as, mostrou o caminho da salvação para eles, os consagrou a Deus, os consagrou à palavra de Deus, não cobiçou nada de ninguém, trabalhou arduamente para que o evangelho continuasse sendo divulgado e até mesmo com lágrimas ele fez isso, para que a glória de Deus resplandecesse. Assim também que nós possamos agir da mesma forma, que nós possamos vivenciar a plenitude da graça e do poder de Deus a cada dia, sendo cheios dessa graça e do amor de Deus e que possamos realmente experimentar este mover sobrenatural maravilhoso da parte dele sobre nós, fazendo discípulos. Discípulos nossos, discípulos que vão olhar para nós e vão seguir o nosso exemplo, discípulos que vão dizer, olha, eu quero ser como você, porque você é igual a Jesus. Né? Não é pretensão nenhuma isso. Não é ser uma pessoa pretensiosa. Né? Não é ser arrogante. Isso é demonstrar, de fato, que nós aprendemos o que é seguir Jesus, o que é ser discípulos de Jesus. Quando nós fazemos discípulos nossos, tal qual nós somos discípulos de Jesus, nós estamos apenas replicando aquilo que Jesus já nos ensinou. E muitos já chegaram até aqui e fizeram isso. Nós precisamos continuar também, fazendo o mesmo. Amém? Isso aí, semana que vem tem mais, se Deus nos permitir. Vamos orar? Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem falado ao nosso coração a cada dia. Ó Deus, nós te pedimos, ensina-nos a caminhar segundo os passos de Jesus, seguindo, ó Pai, em todos os momentos, mostrando, ó Deus, que de fato nós temos aprendido com o Senhor. Possamos discipular e ensinar outros, ó Pai, a te seguir, a amá-lo, a buscar a tua presença, a fazer a tua vontade. Perdoe, Pai, os nossos pecados, livra-nos do mal e enche-nos com o teu Espírito, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.